Assista agora mais uma ilustração do Reino de Deus com João Ribe Palharim. Ilustração de hoje. Lé, agarai. Lé, agarai. Lé, agarai. Lé, agarai. Lé, agarai. Um certo pai, todo dia, antes de ir trabalhar, levava o filho pequeno no jardim da infância. Aí ele dava um beijinho no menino, esperava ele entrar, não é? Na escolinha, entrava no carro e ia trabalhar. Fazia isso todo dia, era uma alegria. Ele gostava disso, ele amava o menino. Mas, numa certa manhã, logo depois de ter deixado o filho pequeno na escola, ele ligou o rádio no carro, estava ouvindo uma música e de repente entra o locutor dando uma notícia de última hora. E atenção, irrompeu um incêndio na escola infantil Pequeno Príncipe. A escola do meu filho, incêndio! O coração dele disparou. Na hora ele manobrou o carro e acelerou tudo o que podia. A escola do meu filho está pegando fogo. Quando ele chegou, ele viu aquele alvoroço, a escola queimando, as professoras evacuando a escola, tirando as crianças. Ele desceu do carro apavorado. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E ele olhava para as crianças, os meninos de uniforme eram todos iguais. E ele olhava, não é meu filho, cadê meu filho? Professora, viu meu filho? Cadê meu filho? Aí uma professora falou assim, ele tinha ido ao banheiro, mas ninguém tirou, cadê meu filho? Ele olhava entre as crianças, aquela correria, ninguém podia dar atenção. E alguma coisa dizia para ele que o filho estava dentro da escola, que logo as chamas iriam alcançar o seu filho. Ele ficou desesperado. No meio daquele nervosismo, aquela tensão, ele olhando para tudo quanto era lado, tentando achar o filho, ele escuta um grito angustiante. Papai! Papai! O senhor não veio me salvar! Socorro, papai! Aí ele reconheceu que era a voz do filho dele. O menino estava dentro do banheiro da escola, onde ainda não pegava fogo. Ah, o menino ali gritando, papai, venha me salvar! Socorro, papai! Ele lembrou que tinha um cobertor dentro do carro. Um cobertor que ele usava de vez em quando para pôr no chão e entrar debaixo do carro, fazer conserto. Um cobertor velho. Ele pegou aquele cobertor no porta-malas, encharcou numa torneira, molhou muito e cobriu, né? Pegou o cobertor assim e não pôs nele mesmo. Ele pensou, com esse cobertor eu vou entrar lá, vou cobrir o meu filho e vou tirar ele da escola. E na hora que ele foi entrar na escola, tentaram segurar. Não entre, é perigoso. Mas ele não ouviu os alertas. Ele só pensava no filho. Ele invadiu a escola. Logo que ele entrou na escola em chamas, veio aquele bafo quente. Ele não poderia respirar, porque o calor entrava pelas narinas, descia para o pulmão. Mas ele não ligou para isso. Ele não pensou, aqui eu posso até morrer asfixiado. Ele não pensou nisso, ele só pensava, meu filho, onde está o meu filho? E ele não sabia onde era o banheiro da escolinha. Mas ele escutava o grito, papai, o senhor não veio me salvar, socorro! Aí ele foi entrando com um cobertor, procurando o filho e gritando, meu filho, cadê você, meu filho? E as chamas
começaram a queimar o seu cabelo. O cabelo começou a fritar, enrolou na hora, o cheiro de queimado. Mas ele não ligou para isso. As suas roupas começaram a pegar fogo, mas ele não ligou para isso. Ele só tinha o pensamento no filho, o perigo. Ele queria salvar o filho. Aí ele achou o filho lá, no cantinho do banheiro, chorando, apavorado, com medo. Quando o menino olhou o pai, ele disse: papai, ainda bem que o senhor veio me salvar. E ele já estava queimando. Ele pegou aquele cobertor molhado, envolveu o corpo inteiro do menino, cobriu o menino, abraçou o menino e saiu mais rápido que ele podia. Enquanto ele ia saindo, protegendo o filho, pedaços da escola iam caindo, desabando sobre ele, pedaços em chamas. Mas ele não ligava para isso, ele só queria salvar o filho. Ele já estava muito queimado. As suas roupas haviam incendiado, mas ele não ligava. Ele só queria sair dali com o filho salvo, protegido. Ele cobria o menino com seu corpo. Quando ele conseguiu sair da escola, pegando fogo, parecia uma tocha humana. As pessoas viram que o menino estava salvo, começaram a aplaudir, emocionadas. Mas ele desabou, desmaiou de dor. Nisso, o corpo de bombeiros já havia chegado. A ambulância, apagaram as chamas, abafaram as chamas. Pegaram o homem, colocaram numa maca. Rápido, rápido, coloque ele na ambulância. E a ambulância saiu com toda a pressa, tocando a sirene. Mas não adiantou nada. Os ferimentos eram graves demais. No meio do caminho, antes de chegar no hospital, aquele pai morreu. Morreu e foi muito triste. Foi muito triste. No funeral daquele homem, todos estavam muito tocados. Mas o menino pequeno não se dava conta disso. Aliás, ele não tinha se dado conta que o seu pai havia morrido. Ele estava ali naquele funeral sem se dar conta do que tinha acontecido. Seu pai foi sepultado e o menino não percebeu isso. Anos mais tarde, esse menino cresceu. E quanto mais ele crescia, ele se dava conta de que o seu pai não era apenas um herói, tinha sido o seu salvador. Aí quando ele ia lá no cemitério visitar o túmulo do seu pai, ele ficava em frente à sepultura e ele chorava emocionado. Ele dizia: pai, não é justo, o senhor morreu para eu viver. A sua vida foi cortada para que a minha continuasse. E ele chorava, ficava agradecido, bendizia o seu pai. E quanto mais o tempo passava e quanto mais ele se conscientizava disso, mais agradecido ele ficava, mais amor ele sentia pelo seu pai. Esta história que eu estou te contando, e contando para você também, e também para você, é uma história verídica, triste, trágica, mas profundamente sábia, que nos mostra o que um pai é capaz de fazer para salvar o seu filho. E se nós transportarmos esta ilustração para o reino de Deus, então nós vamos ver que cada pessoa na face da terra é como a criança desta história. Todos nós estávamos cercados pelas chamas, mas não por um fogo qualquer, o fogo eterno, que ia se aproximando e cada vez mais chegava perto de nós. Num determinado momento da nossa vida, nós sentimos o perigo e começamos a clamar pelo socorro. Clamamos a Deus: Pai, o Senhor não vem me salvar? Pai, o Senhor não vai impedir que estas chamas me alcancem? Aí, o Pai Celestial, para nos salvar, tomou a forma de um homem como eu, como você.
tomou a forma de um ser humano e ouviu o nosso grito. A nossa alma já estava praticamente envolvida pelas chamas eternas. Mas ele, como homem, enfrentou as mais terríveis chamas do inferno. E enquanto o seu próprio corpo sofria o flagelo, ele não pensava em nada disso. O único pensamento que ele tinha era nos salvar. Ele não olhou para a própria dor, para o seu próprio sofrimento, enquanto nos buscava no meio das chamas. Ele não olhou, nem reparou, nem ligou quando lhe colocaram a coroa de espinhos na cabeça e o sangue desceu pela face. Ele não ligou e nem olhou quando lhe cravaram as mãos e os pés e quando o torturaram daquela maneira. Ele não ligou para nada disso, porque ele só tinha um objetivo: nos salvar. Ele veio para nos salvar. E sabe, o profeta Isaías, quando descreve o sofrimento de Jesus Cristo, diz que ele um dia veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Por olhar somente para a nossa salvação, foi que ele não olhou para o próprio sofrimento. Mas um dia, nos vendo salvos, ele ficaria satisfeito, ele ficaria feliz. Você que está nos acompanhando nesta ilustração do Reino de Deus, e você também, deixe-me dizer isso a você. Jesus Cristo, ele tem uma palavra que garante que quando você está com ele, as chamas, ainda que violentas, não poderão te consumir. Também, isto está narrado no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. Deixa eu ler para você e para você também. Diz assim: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sabe por que as chamas não podem mais arder em ti? Porque Jesus Cristo, ele te envolve não com um cobertor, mas com seu manto sagrado de amor, totalmente banhado com o sangue precioso que ele verteu na cruz do Calvário. Com a cobertura deste sangue, as chamas do inferno não poderão te tocar. Você se lembra também que o menino desta história, quando cresceu, ficou muito agradecido e ia sempre no túmulo do seu pai para bendizê-lo? Pois é, a diferença é que se você for no túmulo do Senhor Jesus em Jerusalém, você não vai encontrar os restos mortais do Senhor Jesus, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Nós podemos lamentar o sofrimento de Jesus, sofrimento que ele padeceu por nossa causa. Ele mesmo não olhou para isso, mas nós podemos olhar. Porém, não podemos lamentar a morte de Jesus, porque ele não está mais morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. E por estar vivo pelos séculos dos séculos, é que ele pode continuar sendo o teu Salvador eterno. É por isso que ele pode garantir que as chamas eternas não arderão em ti. Para você ter esta garantia de que você poderá passar pelo fogo e ele não te queimará, para você ter essa blindagem de que as chamas não te queimarão, você precisa ter Deus como teu único Salvador. Mas toda religião acredita em Deus, é ou não é? Mas veja, a palavra é clara. O Deus que você precisa acreditar é este que está escrito aqui. Eu vou ler de novo, preste atenção no detalhe, ó. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ou seja, você precisa acreditar no Salvador
que morreu em Israel. Não é qualquer Salvador, não. É Jesus. Se você quer a proteção eterna, essa blindagem poderosa contra as chamas do inferno, então você precisa receber o Senhor Jesus, aquele que morreu para te salvar. Você precisa recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí virá sobre você a cobertura do seu manto de amor, ensopado no sangue precioso que ele verteu na cruz do Calvário. E com esta proteção, as chamas do inferno não te alcançarão. E então, quer receber Jesus agora, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então abra tua boca, em gratidão. Agora que você reconhece que Ele morreu para te salvar, dê a Ele esse tributo de reconhecimento. Jesus Cristo não apenas é um herói, mas Ele é o teu Salvador. Diga isto agora com os teus lábios. Que aquele santo que morreu em Israel é o teu Deus e o teu único Salvador. E na mesma hora, você vai sentir a cobertura poderosa do sangue de Jesus Cristo. Vai brotar no seu coração a certeza da sua salvação e nunca mais as chamas do inferno te alcançarão. Quer fazer isto agora? Então diga: sim, eu recebo Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém.